O Brasil garante que a gente tem diesel até o final de abril. Eu falei, e mais? Que os Estados Unidos já têm campos de concentração preparados para colocar dissidentes políticos lá dentro. Qual seria a teoria da conspiração de Fukushima? A ideia é o seguinte, tem tudo a ver com o que a gente está vendo no mundo hoje. O Japão não tem petróleo, ok? E o Irã queria não depender só do petróleo. Vocês vejam hoje o que está acontecendo. O Irã tem a ilha de Karg. A Karg Island, a ilha de Karg, é onde sai 90% do petróleo produzido no Irã. Ou seja, se você joga uma bomba atômica na ilha de Karg, acabou o Irã. Dizem que os Estados Unidos está pronto para invadir lá, né? Já está pronto, são mais de 10 mil soldados de forças especiais, né? Fuzileiro naval, Foca, a 82ª Divisão Aerotransportadora, né? A Airborne Division. Então, assim, tá tudo preparado já. Eu achei que fosse ser sábado passado, não foi. Porque o Trump, o que ele fez? Só um pequeno parênteses. Ele deu um prazo até o dia 5 de abril. Tá. 5 de abril é domingo de Páscoa. Então ele está dizendo que ele vai aguardar até o domingo de Páscoa para ter esse acordo deles acabarem com todo o projeto nuclear, pararem de patrocinar o Hezbollah, o Hamas, os Houthis do Iêmen. Uma série de exigências. Uma série de exigências. E é claro que o Irã está falando aceitou, que não dá, porque aí a gente vai deixar de existir se fizer isso. Então, eu acho que até essa data aí o negócio vai pegar, tá? Então, meus queridos, se vocês querem saber uma data aí pro bicho pegar no mundo, deixa passar a Páscoa que você vai ver. Ou vai ter um acordo, ou vai azedar o angu. Ali a ilha de Karg, né? A ilha de Karg tem toda essa infraestrutura de produção de petróleo iraniana. Pô, Vilela, vê se você concorda comigo. Você não pode ter numa ilha pequenininha 90% da tua produção. É igual você botar todos os... a galera nunca pensou nisso. Hoje em dia não faz o menor sentido. Cara, você botar todos os ovos numa cesta só, porque aí tu explode a ilha, só que a ilha é lotada de mísseis antiaéreos, bases militares, tropas da Guarda Revolucionária. Então, parece que eles estão com foco aí, ou então eles estão fazendo uma operação bodyguard, que é uma operação guarda-costa, que eles estão dizendo que eles vão invadir essa ilha, eles vão invadir outros. Pode ser também, que eles estão ali como foi feito no dia D, né? No dia D, lá no desembarque da Normandia, né? O dia D era o nome da operação. Cara, acho que era Operação Fortitude. Não, Fortitude Norte era parte da Operação Guarda-Costa. Eu esqueci o nome da operação. Vê pra mim depois, ô Homer, o nome da operação do desembarque na Normandia. Esqueci o nome da operação. Só lembrei da Operação Bodyguard, que era para proteger essa operação do dia D. E aí a Operação Bodyguard era dividida em várias operações, como a Operação Fortitude Norte, que os americanos induziram os alemães a acharem que eles iam invadir a Europa pela Noruega, e não pela França ali na Normandia. É a Operação Overlord. Overlord, obrigado. Isso aí, Operação Overlord. Eu sempre acho importante a gente conhecer as operações pelos nomes originais, porque ali está impregnado uma série de significados interessantes, né? Então, dica aí pra galera que gosta de estudar. Voltando aqui, Vilela. A gente está falando ali da Fukushima, a grande conspiração. Lembrando, mais uma vez, um disclaimer, nota de rodapé. Não acredito nisso, é meramente uma lenda urbana que circula aí nos porões da internet. Qual que é a teoria? Japão precisa muito de petróleo e o Irã estava desesperado para ter, além do petróleo, ter energia nuclear também. Usinas nucleares para eles não dependerem só do petróleo, porque se o cara explode uma ilha dessa, eles ficam no escuro. Então, o que aconteceu? Teria acontecido, nessa conspiração, uma aliança secreta entre os japoneses e os iranianos. Os japoneses ofereceriam para os iranianos tecnologia nuclear, ensinariam os iranianos como fazer uma usina nuclear, e eles poderiam usar isso para fazer uma bomba nuclear também, e os iranianos passariam petróleo com desconto para os japoneses. Essa é a teoria da conspiração. Nessa teoria, altamente especulativa, Israel ficou muito chateado com isso, porque falou, pô, você está dando condições do meu inimigo fazer uma bomba atômica e me aniquilar. Você acha que ele vai soltar em onde? Em quem? E aí, eu tô tentando puxar no profundo do meu HD aqui o nome do cara que fez uma entrevista no Japão com David Rockefeller. Eu esqueci o nome, era um jornalista da revista Time que entrevistou David Rockefeller no Japão, e nessa entrevista foi colocado isso em pauta. Os caras disseram para os japoneses que se os japoneses não parassem de passar a tecnologia nuclear para os iranianos, eles iriam destruir as usinas nucleares iranianas. Como eles iriam destruir? Aí que entra
conspiração nível 2.0 Somebody Master, né? O Butchara Real, que é Curupira e mula sem cabeça. Da mesma forma que o Israel teria criado uma empresa de fachada na Romênia, se eu não estou enganado, que fabricava pagers e venderam esses pagers para o pessoal do Hezbollah, pagers com bombas dentro, entendeu? E na hora certa eles apertaram o botão, explodiu, matou toda a elite do Hezbollah. Da mesma forma que Israel teria inventado uma empresa de fachada de pagers e vendido esses pagers para o Hezbollah, dizendo que era uma empresa romena, eles teriam criado uma empresa de segurança de fachada e feito essa empresa de segurança estabelecer um convênio, um contrato com a usina de Fukushima. E na usina de Fukushima eles colocaram um sistema de segurança na usina com câmeras e alarmes. Só que dentro dessas câmeras e alarmes tinham bombas. Pô. E então o que eles fizeram? Eles colocaram essas bombas dentro da usina e colocaram outras bombas no fundo do mar. Então eles ativaram as bombas do fundo do mar, provocaram tsunami. Você fala, pô, Daniel, isso é teoria da conspiração. Eu acabei de falar no início que isso é uma lenda urbana, uma teoria da conspiração que eu não acredito. Eu só estou explicando por que Fukushima está nesse mapa do Great Awakening. Por que Fukushima está lá? Uma usina nuclear que foi destruída por um tsunami. Eles dizem que o tsunami foi provocado por Israel, que colocou bombas lá no fundo do mar, e na hora que a onda bateu na usina, não iria destruir a usina toda, não iria romper o sistema de resfriamento. O que rompeu o sistema de resfriamento não foi o choque da onda, foram as bombas que estavam no sistema de câmera dentro da usina. Então isso seria um awakening para o cara perceber que Fukushima foi uma grande fachada. Sem falar que tem imagens grotescas, aí são imagens que a gente tem que tentar entender o que é isso. Na hora que o tsunami está passando, saem luzes e como se fossem OVNIs de dentro do mar, assim, ó. Porra. É como se o OVNI estava ali abastecendo, aí vem o tsunami. Pô, meu irmão, essa onda aí me atrapalhou. As bolinhas saem voando de dentro da água, assim. Tem esse vídeo? Tem vídeo disso, muita loucura. Então foi só para explicar, tá, galera? Mais uma vez, para você que fala isso aí é mentira, eu que estou falando para você que isso é mentira. Ô, Romy, se quiser voltar ali com a imagem, que aí a gente vai puxando ali do... Você vê, Vilela? A gente tá no pé da... A gente tá no fundo aqui da imagem ainda. Do lado de Fukushima, do lado esquerdo a gente pulou, tem FEMA, né? O que é FEMA? FEMA é aquela instituição nos Estados Unidos relacionados ao Homeland Security, né? Que é proteger os Estados Unidos de ataques terroristas, de desastres. Então, FEMA seria essa preparação para desastres e tem as lendas dos FEMA Camps, os campos da FEMA, onde seriam campos de concentração que os Estados Unidos estariam preparando para colocar os dissidentes políticos quando eles instaurassem uma ditadura nos Estados Unidos, né? Na época da implementação da nova ordem mundial, ou aquilo que é conhecido como o reino do anticristo. Tá. Tem uma história estranha disso agora, Vilela, que está super em alta, que na verdade foi o tema da minha live de hoje. Na minha live de hoje eu falei pra galera que abril, maio tá circulando que vai ser um mês ali decisivo ali para a história global. Por quê? Porque a gente tem uma série de coisas programadas para acontecer em abril. Primeiro, o ultimato do Trump é dia 5 de abril, para depois da Páscoa. Segundo, para você ter uma ideia, o governo brasileiro disse que só tem... É uma notícia que vem como boa, mas ela, em vez de me deixar tranquilo, me deixou preocupado. A notícia foi assim, o governo brasileiro diz que o povo não precisa se preocupar porque a gente tem diesel garantido até o final de abril. Aí você fala, porra, mas e depois do final de abril e maio? O ano continua. Aí eles, não, mas aí nessa época a guerra já deve ter acabado, então vai regularizar. Você fala, e se a guerra não acabar? Então você fala assim, peraí, irmão, se a gente só tem diesel até o final de abril e a guerra continuar e acabar o diesel, a gente não tem caminhão transportando coisa. Se o caminhão não transporta as coisas, e 90% das coisas são transportadas por caminhão, você não tem comida, você não tem combustível. Porque o cara fala, não, a gente tem biodiesel e etanol. Mas o biodiesel e etanol chega até o posto de gasolina como? Ele vem voando na asa dos querubins? Alguém transporta. Ele vem de caminhão movido a diesel. Então você pode até ter biodiesel e etanol, mas você vai buscar isso onde, meu amigo? Porque não vai chegar nos postos. Então, não tem comida, não tem combustível, a indústria não funciona, não tem energia. Aí o quê? Vai virar um Mad Max? Então, quando eu entendi isso, eu olhei essa notícia,
O Brasil garante que a gente tem diesel até o final de abril. Eu falei, e maio? Então, o negócio ficou meio estranho, né? Então, o que traz mais estranheza para abril de 2026? Em maio de 2025, ou seja, praticamente um ano antes, alguns jornalistas descobriram uma medida provisória ou uma ordem executiva que o Donald Trump assinou, dizendo que os 50 estados americanos deveriam começar a treinar tropas da Guarda Nacional para conter multidões, protestos e rebeliões. Estão acontecendo várias manifestações anti-Trump, né, nos Estados Unidos, você viu? E vai piorar Coloca muito. aí fotos aí. Uma galera... Os caras estavam preparando isso em maio de 2025. Tá. O que é a Guarda Nacional dos Estados Unidos? Aqui no Brasil é diferente. Guarda Nacional lá é professor, médico, carteiro, que se voluntaria para trabalhar nessas operações e ficam ali de prontidão para ser chamado em qualquer momento. Geralmente, você pensa assim, a Guarda Nacional vai atuar quando tem ali quando tem um furacão, né? Quando tem alguma coisa nesse sentido. Isso é recente, essa foto? É recente? A gente teve o mesmo pensamento, né? Parece aquelas movimentações do 8 de janeiro, do 6 de janeiro. Aí, então deve ser recente. ICE, Lembrando que ICE não é Vanilla ICE não, né? A polícia anti-imigração, né? Cara, os caras estão fazendo... Lembra aquela história que a criancinha tá andando pra escola, o ICE chega, enquadra a criança e leva? Que é filho de imigrante? Isso? É verdade. Cara. Agora, sabe o que eles estão fazendo? Minha esposa que me mostrou a notícia. Os caras colocam um anúncio pedindo pedreiro para fazer uma obra. E aí, quando os caras chegam na obra, vão lá fazer a obra e prendem todo mundo. Teve uma mulher que contratou a obra dos caras, você viu? Isso terminou a obra, ela denunciou todo mundo. Denunciou todo mundo e ainda não pagou. Você viu? Eu lembrei do William Schnobelen no livro Sangue nos Umbrais. Ele disse que na época que ele era satanista, bruxo, né? Ele tinha um amigo bruxo que ele ganhava dinheiro usando bruxaria no mercado imobiliário. Como é que ele fazia? Ele construía uma casa bonitona, vendia a casa. Só que ele vendia a casa e deixava um monte de feitiço, altar escondido dentro da casa e de madrugada virava poltergeist mesmo. Botava os demônios para atormentar a galera. Aí o cara ficava desesperado, queria vender a casa, de qualquer jeito. Vendia barato, ele botava um amigo dele de laranja para comprar, então ele comprava barato, vendia caro. Comprava barato, vendia caro. E era sempre assim, o business do cara era esse. Os demônios eram o sócio dele na empreitada. Aí fica fácil, né? Fica fácil, né? Aí é moleza. Então, cara, o que aconteceu? Depois, além dessa ordem executiva de maio de 2025, um ano atrás, praticamente, em outubro de 2025, vazou na mídia um memorando interno do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, dizendo que essa Guarda Nacional deveria estar plenamente pronta nos 50 estados para pronta implementação até abril de 2026. Ou seja, os caras, de alguma maneira, já sabiam ou estão sabendo, desde o ano passado, que ia ter uma revolta popular em 2026. Eu acho que a revolta popular que está chegando é porque o Trump vai decidir descer com força total no Irã. Isso vai gerar uma disrupção total nas cadeias produtivas e cadeias energéticas, vai fazer petróleo ficar escasso no mundo, gasolina nos Estados Unidos vai ficar cara pra caramba, 60% do povo americano já considera essa iniciativa dos Estados Unidos de atacar o Irã completamente sem fundamento, porque o Irã não estava oferecendo nenhum perigo imediato para os Estados Unidos, segundo a opinião pública. É claro que para o secretário de Estado Marco Rubio, o que ele falou? Israel chegou para nós e falou, nós vamos atacar o Irã agora, porque o Irã está quase concluindo a arma nuclear, vai nos destruir. E aí os americanos falaram, a gente vai ter que ajudar, porque senão eles não apenas vão destruir Israel, mas vão destruir todos os nossos aliados no Oriente Médio, então a gente vai ter que ajudar. Esse foi o argumento americano, só que para alguns esse argumento não era válido, porque isso não era um perigo imediato para os Estados Unidos. Então a galera já não concorda com essa guerra, o Marco Rubio aí, secretário de Estado. Olha só, pessoal, Homer. Não. Apontou pro Homer, né? O Supla. Tá. O Supla, que é o Champs, que foi o cara que inventou o mapa, né? Sim. O Champs lá do mapa. Ele não botou o Marco Rubio. Meu irmão, a história desse cara é uma toca de coelho terrível. Ah, é? É. Esse maluco aí, o primo dele era um dos maiores traficantes dos Estados Unidos. E ele era assim com o primo, ó.
E não deu nada pra ninguém, tá? Quem quiser pesquisar a história oculta de Marco Rubio, ele tem uma historinha estranha na vida dele ali. Voltando, o que o pessoal tá dizendo, Vilela? Que o Donald Trump tá preparado para colocar em prática aquilo que a gente viu no filme Guerra Civil de 2024 com Wagner Moura, lembra? Um presidente americano no 3º mandato começou a enfrentar uma revolta popular, porque o povo não aceitou o cara ficar 3 mandatos. O presidente começou a usar o exército para jogar míssil no próprio povo americano. Surge uma aliança improvável entre o Texas, que tradicionalmente é republicano, né, de direita, e a Califórnia, que tradicionalmente é democrata de esquerda. O Texas e a Califórnia se unem para tentar derrubar o presidente, que é idêntico ao Trump, é igualzinho o Trump visualmente e o jeito de falar. E tem uma aliança da Flórida que é a favor do Trump. Então tem uma guerra civil nos Estados Unidos. Os caras estão dizendo que Donald Trump já está sentindo ou programando ou propositalmente provocando a população americana para ficar insuflada, revoltada, para que ele possa usar a Guarda Nacional contra a própria população americana. Para isso que eles fizeram esse memorando e essa ordem executiva de maio e de outubro de 2025. Agora, a pergunta seria, por que Trump teria o desejo de gerar o caos nos Estados Unidos? Porque ele já sabe que nessa situação atual que ele está, com uma opinião pública muito contrária à guerra no Irã, o combustível caro, você sabe que quando pega no bolso da população a galera fica irada. O cara não quer saber se é teu político de estimação, ele fala, ó, esquerda, direita. Tá nem aí, ele fala, ó, meu irmão, tá ruim de pagar as contas, tô chateado, quero mudança, não quero mais você. Então, o Trump sabe que em 2026 tem as eleições de meio de mandato, as midterms elections, que vai fazer toda a renovação do Congresso americano. Se acontecer essa eleição de meio de mandato nesse cenário de opinião pública contrária ao Trump, ele vai perder de lavada, não vai ter mais apoio no Congresso para aprovar os projetos que ele precisa. Então, o que a galera da teoria da conspiração está dizendo, e lembrando que hoje o programa é sobre teoria da conspiração, tá? Não adianta você falar, Daniel, isso é teoria da conspiração. O programa é sobre isso, é sobre The Great Awakening Map, que é uma maluquice total que você tá vendo ali, é só curupira e mula sem cabeça para baixo, tá? Ninguém tá falando coisa... O cara juntou em um mapa tudo, pô, meu irmão, todas as teorias não tem como você, né, não entender isso, pelo amor de Deus. A teoria da conspiração é que Trump quer deixar o circo pegar fogo para ele não perder as midterms elections, invocando o Insurrection Act, que é o ato de insurreição. Ele poderia cancelar essas eleições de meio de mandato ou, de algum jeito, segundo as conspirações, manipular essa eleição para, mesmo com a opinião contrária, ele vencer. Então a galera está dizendo que ele vai deixar e vai provocar o circo de pegar fogo para que ele possa invocar esses poderes excepcionais, assim como Hitler fez também na Alemanha, quando ele mesmo botou fogo no parlamento, né, a queima do Reichstag, e falou que foram comunistas e falou pro povo, olha que bagunça, colocaram fogo no parlamento. Aí o povo, você não vai resolver isso não? Ele fala, não posso, vocês não me deram esse poder. Não, a gente dá esse poder, pode resolver. Ele falou, obrigado. Como tentaram fazer naquela bomba do Rio Centro também. Na atentado do Rio Centro e também na... Como é que foi o plano, cara, de Getúlio, na época de Getúlio Vargas? Foi não sei se foi a intentona comunista, ou o plano Cohen, agora eu não me lembro aí, que foi um perigo falso também, que Vargas inventou para poder partir contra lá o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário, né? Que era a galera que estava dando preocupação para ele na época. Então, Vilela, citando esse negócio, a gente falou isso tudo por causa dos campos de concentração da FEMA, que é do Homeland Security, que é uma teoria da conspiração, que os Estados Unidos já tem campos de concentração preparados para colocar dissidentes políticos lá dentro. É parecido com aquela... Lembra um pouco aquela série The Handmaid's Tale, né? Quer explicar um pouquinho para eu tomar água aqui? Você lembra? Lembro que num futuro distópico. Tem um problema de como chama? Estão nascendo poucos filhos. Baixa natalidade. Baixa natalidade. Um governo extremamente religioso sobe ao poder, né? Esse governo mais puritano. E aí as mulheres são essas mulheres que conseguem engravidar são escolhidas para engravidar dos poderosos. E as reprodutoras. Reprodutoras, Eles chamam de reprodutoras? Tem um termo que eles usam, termo, né? Eu sei que as mulheres, elas até perdem o nome, ela fica... É o nome dela e de quem é o dono dela, né? É tipo, se fosse minha, do Vilela é o nome dela. Isso. Josefina do Vilela. Não tem nem Josefina. O nome dela é só do Vilela? Do Vilela. Entendi. Off não sei o que lá. Entendi.
E aí... É igual o Homer, né? Que ele é da esposa, né? É. Né? Da esposa. Chamar você de da esposa. Pois é, cara. Gostei. Gostou? Gostei. Não, eu também não posso falar nada, né? Lá Pau em mandado. casa. A gente, maior negociação lá, eu quero um carro, não sei o que. A mulher fala, não, gostei desse. Você vai falar o quê? Ferrou. Acabou. Você não quer ver a mulher Já do era. mau humor, né? Não tem como. Você vai ficar a vida inteira ouvindo a reclamação que não era aquele. Mas eu te disse. Já eu era. falei, Né? Pois é que nem lá em casa quando a gente vai assistir um filme, quer escolher um filme. Falou, quero o filme do Rambo. Ela, não, vamos assistir um filme de drama. Eu falei, tá bom. Vambora. Vamos chorar. E aí sozinho você assiste o Rambo. Let's Às cry. vezes não. Às vezes nem isso. Não, o pior de tudo é que ele assiste o drama lá, o dorama, e gosta. E chora. Aí depois fala, chora. pô, querida, pior que foi legal. É. Tem que estar com uma caixinha de lenço do lado. Ali né? já Pois é. programada, né? Pois é. Aliás, eu tô assistindo a série Teherã, é muito boa. Pra Boa. entender esses conflitos aí que tá rolando. Mas a série é ficção baseada em realidade? É ficção baseada em realidade. Eles não assumem como baseado em fatos reais, não. Mas tem Mossad, tem os caras infiltrados lá no Irã. É bem tenso, bem tenso. Você lembra daquela série Messias? Que o Messiah, que o maluco era como se fosse um Jesus eu sei, mas aí? eu não assisti. Não assistiu, não? Não, você assistiu? Eu citei, assisti, achei legal pra caramba. Eu citei porque ela começa com a Irmandade Muçulmana invadindo a Síria, e aí ia ter uma guerra civil e acabar tudo, e ele entra no meio, esse cara que era o Messias, e impede a guerra, entendeu? Com algum Então, poder sobrenatural ou não? eu acho que ele traz ele é como se ele fosse, eu não me lembro direito, tem muito tempo, mas parece que ele trouxe uma chuva, um temporal que interrompeu a guerra e trouxe paz, né? Só de curiosidade, já que você citou essa série Teherã, essa do Messias, apesar de ser quase toda ficção, ela tem uma base de realidade. Tem uma cena curiosa em que tem o... Você já foi a Washington, nos Estados Unidos? Já. Tem o obelisco e tem aquele lagozinho, né? Aqui Sim. na frente. Ele vai andando na série, ele anda sob as águas. Sob o lago? Ele vai, Sobre o lago? Que nem vai, Jesus? Ele vai andando ali em Washington, né? Então, vale a pena? Teherã, boa? Vale. Tem muitas temporadas? Eu não sei. Eu tô na primeira, mas 2 pelo menos eu sei que tem. Tem, né? Show. Paraíso acabou a segunda temporada. Acabou a segunda e vai ter só a terceira. Entendi. Falou que termina na terceira. Entendi. Um bom gancho. Mas Legal. foi pra ficção científica total. Legal. Pô, já tentei assistir esse final de semana, mas não deu, tava cansadaço. Tem que ter... Você tá em qual? No primeiro Eu episódio? só vi o primeiro e o início do segundo. Não. Você não sabe nada. Aí, ó, a série. Aí, essa aí é ele andando em cima da água ali no... Sobre o laguinho. É o na laguinho Sobre lá o laguinho lá do... de E Washington. essa série é muito boa mesmo. Cara, eu assistiu? achei maneiro pra caramba. Cara, você assistiu alguma série, então? Eu assisti, cara. Primeira Assisti vez que eu vejo inteira. você falando que assistiu uma série. Gostou? Gostou? Puta, curti demais. Supimpa, cara. né? O que você falou? Pux. Ah, tá. Susto. Achei que tinha ouvido outra coisa. Não, falou Pux, é. Ah, legal tá demais. bom. Ó, Teherã é bom até a parte de 1960. Vou ver isso daí. Cara, eu não assisti a série, mas... Tá todo mundo falando da série do Césio, né? Césio 137. Caraca. Essa Minha filha eu tá- assisti também. Ô, louco, Tá cara. Sensacional. Sério Tá mesmo? maneira? Vale Tá a maneira? pena? Vale. Vale. Olha, Nossa, engasguei eu sou aqui. muito suspeito porque eu não sou muito fã de conteúdo nacional, mas essa tá sensacional. Vale a pena cara. fazer um episódio aqui especial sobre Vale muito a o pena. acidente do Césio Vale, 137. vale. Porque a história é bizarra, né? Os caras começaram a esfregar na pele que Pô, a brilhava, menina né? comeu, cara. Comeu A também. menina comeu Foi. a parada. Ela- E vai ela tava implodindo O pai de dentro deixou pra ela brincar, ela tipo, comeu, viu né? aquela areia lá Azul, brilhando né? no escuro e ela com a mão suja, pegando o cara. alimento, comendo o ovo cozido com a mão suja. Que negócio entendeu? destrói as células, né? Meu, Aí acho que o bizarro. pai ficou malzão depois, né? Porque ele que levou, Foi. né? E foi- É sinistro isso, né, cara? Cara, eu lembrei uma vez, já que você citou isso, uma senhorinha do interior do Brasil, eu não sei se tem a ver com esse negócio do Césio, eu acho que não. Eu acho que ela pegou no lixo, cara, alguns recipientes para produtos radioativos e ela usava em casa para guardar leite, mano. Putz. Os caras, eu teve uma reportagem, a galera foi até a casa e falou, ó, minha senhora, por gentileza, deixa a gente levar isso aqui não faz bem não. Ela não deixou levar. Fez mó escândalo, falou, não, isso aqui é minha melhor garrafinha de leite que eu tenho. Nossa, cara. A galera, então tá bom, né? Tá. Que eu fazer o quê, né? Tá condenada. Tá bom, né? E aí eu lembrei do Fukushima, já que a gente falou, teve uma história interessante. Japonês é uma galera meio figura, né? Diferente, né? Os idosos se voluntariaram, cara, pra
trabalhar Olá, ali na... pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até aqui, você acabou de ver informações que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E eu preciso ser honesto com você, isso não é entretenimento, isso é realidade. Pensa comigo, a gente tem um ultimato de Trump ao Irã com prazo na Páscoa. A gente tem o Brasil com diesel garantido só até o final de abril. A gente tem a Guarda Nacional Americana sendo treinada nos 50 estados com prazo até abril de 2026. Tudo isso ao mesmo tempo. Isso não é coincidência. E olha, eu não tô aqui pra te dar medo. Medo paralisa. Eu tô aqui pra te acordar. Porque existe uma diferença enorme entre a pessoa que vê o que tá vindo e se prepara e a pessoa que só vai descobrir quando já for tarde demais. A grande maioria das pessoas está preocupada com novela, com fofoca, com o que aconteceu nas redes sociais hoje. E enquanto isso, decisões que vão afetar a vida de milhões de pessoas estão sendo tomadas longe dos holofotes. O que me preocupa de verdade não é só a guerra no Irã, é o efeito dominó. Porque se o petróleo travar, o diesel some. Se o diesel some, o caminhão para. Se o caminhão para, a comida não chega. E aí você vai entender na prática o que é dependência total de um sistema que você nunca controlou. Por isso eu sempre digo e vou continuar dizendo que a melhor coisa que você pode fazer agora é se informar, se conectar com pessoas que pensam parecido com você e começar a construir algum nível de independência na sua vida. Não precisa ser muito, começa pelo básico. E se esse conteúdo abriu-se a sua cabeça de alguma forma, compartilha com alguém que você ama, porque às vezes uma informação no momento certo muda tudo. Até a próxima.